Olá, seja muito bem-vindo à apresentação do sistema de treinamento cognitivo utilizando elementos de gamificação, desenvolvido pelo estudante Luciano Augusto de Oliveira Santos, orientado pela professora Cat Rosa de Barros Caparelli. Bom, em primeiro lugar, o que é o treinamento cognitivo? É a prática de tarefas para manter ou aumentar as funções cognitivas, como a memória e a atenção. Para quem que isso é destinado? Para pessoas em situação de declínio cognitivo causada por quaisquer desordens neurológicas, como Alzheimer, mal de Parkinson, demência e afins, ou até pessoas que estejam buscando a prevenção. Só que a questão toda está envolta em como o treinamento convencional é efetuado, muitas vezes de maneira repetitiva e até frustrante, o que aborrece os usuários e muitas vezes causa desistência. Mas uma alternativa para aumentar o engajamento dos usuários é por meio da gamificação, que é a incorporação dos elementos de design de jogos, buscando a ludicidade e a descontração e talvez até certa diversão no processo terapêutico. Então, a nossa proposta é promover estímulo cognitivo por meio de pequenos jogos associados. Na construção do nosso sistema de treinamento cognitivo, a gente fez uso do Solar 2D, antigamente conhecido como Corona SDK, que é um kit de desenvolvimento de software de plataforma cruzada, gratuito e de código aberto, desenvolvido pela Corona Labs. Ele é um dos frameworks de desenvolvimento de jogos 2D mais utilizados no mundo, em aplicações vastas e muito disseminadas. A linguagem Lua, que é a linguagem do framework Solar 2D, é importante salientar que é uma linguagem desenvolvida no Brasil pela PUC do Rio de Janeiro, já tem algumas décadas, e um dos exemplos mais firmes e difundidos da aplicação dessa linguagem é no jogo Angry Birds, que é muito conhecido já mundialmente há muitos anos. Em seguida, todas as pesquisas nos direcionaram na construção de pequenos jogos associados que vão buscar realizar estímulos nesses aspectos da cognição humana, na atenção, que é a capacidade de manter o foco em uma atividade, na memória, que é a capacidade de recordar-se de fatos ou eventos, capacidade visoespacial, que é a habilidade de mentalizar e manipular um objeto, associação de ideias, que é a capacidade de fluir de uma ideia a outra, e linguagem, que é a habilidade de se comunicar. Aqui a gente tem alguns snippets dos jogos que foram desenvolvidos. Em primeiro lugar, a atenção do jogador é estimulada quando é feita uma disposição de cartas e ele é convidado a encontrar a carta correspondente ao número denunciado. Em segundo, a capacidade visoespacial é estimulada quando é apresentada uma figura e o jogador é submetido a uma ordem de alteração na disposição dessa figura e depois ele tem que selecionar a imagem que corresponde a essa alteração na figura. Em terceiro, a associação de ideias é trabalhada quando é apresentada uma figura e logo depois essa figura é alterada e o jogador é questionado sobre qual mudança aconteceu nessa figura. Aqui no emulador, a gente tem a visão do jogo voltado à atenção, onde depois de selecionar a dificuldade, é feita uma disposição de cartas enumeradas, de um até um determinado valor, no momento é 6, e é solicitado que o jogador encontre o número do enunciado. Então ele encontra o 1, é pedido para que ele encontre o 2, e conforme ele vai evoluindo, algumas cartas vão mudando, vão sendo realocadas para que ele consiga chegar no fim da sequência. Na parte voltada ao estímulo da capacidade visoespacial, após dar o início, uma figura é apresentada na tela e o jogador recebe uma ordem para que essa figura seja alterada e ele deve escolher a figura que melhor represente a figura após essas alterações. Como, por exemplo, vire 2 vezes para a esquerda. Ele tem que primeiro se lembrar da figura e manipulá-la 2 vezes. Aqui no jogo voltado à associação de ideias após dar o play, uma figura é apresentada e logo em seguida na tela seguinte a figura vai ser alterada e o jogador é questionado acerca de qual mudança aconteceu na figura. Nesse caso foi um retângulo e assim continuam por alguns passos até que chega ao final da sequência. E aqui, mais uma vez, eu ainda gostaria de reforçar mais uma vez como o estímulo cognitivo é importante no restabelecimento das funções cognitivas de pacientes acometidos por quaisquer males que estejam passando por esse processo de restabelecimento ou até prevenção, e como a game terapia traz elementos dinâmicos e atrativos para esse processo, deixando ele muito mais eficaz e bacana aos olhos do usuário. Esse projeto ainda não está finalizado, mas
seguindo o cronograma, espera-se que ele seja finalizado ainda dentro do prazo de vigência do edital de iniciação científica. E aproveito para salientar que a previsão é que esse projeto seja trabalhado ainda mais em projetos futuros. Aqui estão as referências, bem como aqui estão os nossos agradecimentos, o meu contato, o contato da orientadora. Gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigado.